Fala, torcedor vascaíno. O Vasco acaba de empatar em 2-2 com o Remo em São Januário e continua sem vencer na competição. Vamos falar um pouquinho dessa partida aqui nesse nosso pós-jogo, mas antes de tudo vou pedir para que você possa curtir esse nosso vídeo para ajudar na divulgação, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para você receber futuras notificações de outros vídeos. Valeu? Gente, como eu disse, o Vasco empatou em 2-2 com o Remo em São Januário. O jogo terminou agorinha mesmo. O Remo chegou a abrir 2-0 no placar. O Vasco conseguiu correr atrás no segundo tempo, empatou em 2-2. Os gols foram marcados por Léo Matos, que foi muito vaiado durante o jogo. E no segundo tempo marcou o volante Galarza, que não vinha recebendo oportunidade com o Fernando Diniz. Entrou hoje e marcou o gol que deu um empate ao Vasco. Assim, a exibição do Vasco em si foi muito ruim. O Vasco fez outra partida ruim. Como eu venho dizendo, é sempre a próxima partida do Vasco que é pior, né? Se hoje foi ruim, a próxima tem de ser pior. É incrível a desorganização defensiva, ofensiva, não tem meio de campo, não tem nada. Parece um bando em campo. Infelizmente, o Vasco chegou nesse nível, né, horrível, patético, horroroso, que se encontra hoje a equipe do Vasco da Gama, né? Pelo menos ganhou um ponto. Podia ter sido bem pior, tá? Porque se o Remo conseguisse marcar um terceiro, já era. O Vasco até teve a oportunidade no segundo tempo de até virar o jogo com o Caio Lopes, mas ele acabou desperdiçando uma oportunidade boa ali. Mas, sejamos sinceros, o Vasco não mereceu de forma alguma sair do jogo de hoje com uma vitória. E o Remo jogou o segundo tempo, parte do segundo tempo, com um jogador a menos. O Vitor Andrade, foi expulso, né? Tomou o segundo cartão amarelo e o Remo ficou com um a menos. E mesmo assim o Vasco só conseguiu empatar o jogo. A torcida, né, menos de 1.000 pessoas marcaram a presença no jogo, porém muitas vaias, e com razão. Afinal, o Vasco não conseguiu subir para a primeira divisão. Os alvos foram Leandro Castan, Morato e Léo Matos, autor do primeiro gol do Vasco. A torcida vaiou demais o Leandro Castan, a torcida vaiou demais o Morato, também implicou um pouquinho com o MT. Tudo com razão, galera. Eu sou super a favor dessas vaias, né, para jogadores que não estão bem. Essa é a verdade. O torcedor tem todo o direito de criticar, tem todo o direito de apoiar também, mas o momento não tá para apoiar, o momento tá para criticar, tá para pedir melhoras, né, pedir melhorias, né. O presidente Jorge Salgado também foi alvo de vaias, xingamentos, críticas também durante o jogo. E o torcedor do Vasco pede somente uma coisa: organização, profissionalização. O torcedor do Vasco pede, né, desesperadamente que o Vasco volte a ser Vasco. O Vasco não está sendo Vasco há muito tempo. Campanha patética, mais um jogo que tomou 2 gols. É uma das defesas mais vazadas do Brasil. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Não pode. O Vasco precisa se reestruturar, precisa ter um diretor, precisa de pessoas que entendam de futebol dentro do clube, para poder contratar pessoas capacitadas, para poder contratar jogadores que possam vestir a camisa do Vasco e dar alegrias ao torcedor do Vasco da Gama. Um episódio lamentável que aconteceu na partida, no início do jogo. Alguém do Vasco, não sabemos quem, colocou um áudio, umas músicas altas, aparentemente abafando as vaias dos torcedores do próprio Vasco. E a torcida do Vasco caiu em cima dessa atitude. Logo depois eles tiraram, né, essa música alta que estava abafando a torcida do Vasco com as suas críticas e vaias e xingamentos. E a torcida do Vasco não gostou dessa atitude. É mais uma atitude errada da gestão, mais uma atitude errada da comunicação do Vasco.
O Vasco não tem comando, infelizmente não tem comando. O Vasco está largado às traças e nós precisamos que o Vasco volte a ser Vasco. Agora o Vasco vai jogar, né, no próximo final de semana, sem ser esse agora o próximo, contra o Londrina, para fazer a última rodada da Série B e aí sim poder se despedir desse campeonato patético por parte do Vasco. O torcedor do Vasco pede melhorias. Urgente. O Vasco trabalha internamente na contratação de um diretor para que possa aí sim dispensar jogadores e contratar novos jogadores e profissionais. Em breve, qualquer informação vou trazer aqui para vocês no Papo na Colina. Quem assistiu esse vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para a gente. Né? A cada comentário que vocês façam, né, é importante para nós no canal. Deixe o seu like e também divulgue para geral. Nós estamos fazendo vídeos diários aqui informando o torcedor. Valeu, torcedor. Até a próxima.